Você já parou para pensar sobre o que significa ser livre? Ou por que a gente sente aquela angústia estranha de vez em quando? Perguntas como essas estão no coração de uma das correntes filosóficas mais impactantes do século XX, o existencialismo. E é sobre essa jornada fascinante que vamos conversar hoje. O existencialismo não é só uma ideia complicada de filósofos barbudos. É um jeito de olhar para a vida que coloca você, o indivíduo, no centro de tudo. A ideia principal, que ficou famosa com Jean-Paul Sartre, é que a existência precede a essência. Mas o que isso quer dizer? Na prática, significa que você não nasce com um propósito definido, com um manual de instruções. Primeiro, você existe. E depois, através das suas escolhas, das suas ações, dos seus projetos, você vai construindo quem você é. Isso é incrivelmente poderoso. Mas também dá um frio na barriga, né? Se não tem um destino traçado, a responsabilidade por criar um sentido para a sua vida é toda sua. E é daí que vem a angústia. Ela não é uma doença, mas um sinal de lucidez. É o momento em que a gente percebe o peso e a maravilha da nossa própria liberdade. Estamos, como dizia Sartre, condenados a ser livres. Mas essa história não começou com Sartre. Lá no século XIX, pensadores como Søren Kierkegaard e Friedrich Nietzsche já estavam plantando as sementes. Kierkegaard criticava a fé superficial, a religião como uma simples convenção social. Para ele, a verdade precisava ser vivida com paixão, mesmo que isso envolvesse dúvida e angústia. Já Nietzsche, com sua famosa declaração da morte de Deus, nos convidou a questionar a moral tradicional e a criar nossos próprios valores, a nos tornarmos senhores do nosso próprio destino. Essas ideias ganharam uma força imensa depois das grandes guerras mundiais. O mundo estava em ruínas, as velhas certezas tinham desmoronado. Como encontrar sentido em meio ao caos? O existencialismo ofereceu uma resposta, encontrando sentido em nós mesmos, na nossa capacidade de agir e escolher, mesmo diante do absurdo. Albert Camus, por exemplo, explorou muito bem essa tensão. Ele falava do absurdo como esse divórcio entre nosso desejo de encontrar um sentido no universo e o silêncio indiferente do mundo. A resposta dele? A revolta. Não uma revolta violenta, mas uma revolta lúcida. Aceitar que o mundo não tem um sentido pronto. E, mesmo assim, viver com paixão, solidariedade e dignidade. Outra figura fundamental é Simone de Beauvoir. Ela pegou as ideias existencialistas e as aplicou para entender a condição da mulher. Em seu livro O Segundo Sexo, ela mostrou que muito do que se considerava essência feminina era, na verdade, uma construção social e histórica. A famosa frase "não se nasce mulher, torna-se mulher" é puro existencialismo. Ela mostra como a liberdade de ser é moldada, e muitas vezes limitada, pela sociedade. Isso nos leva a um ponto importante. A liberdade existencialista não é um individualismo egoísta. Nossas escolhas afetam os outros. Vivemos em um mundo com outras pessoas, e a nossa liberdade se choca e se entrelaça com a liberdade delas. Sartre falava sobre o olhar do outro, que pode tanto nos aprisionar em rótulos, quanto nos ajudar a nos enxergarmos. Por isso, a autenticidade é tão valorizada. Ser autêntico é parar de se esconder atrás de desculpas, de papéis sociais, ou de fingir que não temos escolha. É assumir a responsabilidade pelo que somos e fazemos. É claro que o existencialismo também recebeu críticas. Alguns dizem que ele foca demais no indivíduo e ignora as grandes estruturas sociais e econômicas que limitam nossa liberdade. Mas os próprios existencialistas reconheciam isso. Eles chamavam de faxicidade, o conjunto de coisas que não escolhemos, onde nascemos, nossa família, nosso corpo. A liberdade, para eles, é justamente o que fazemos com aquilo que fizeram de nós. O existencialismo também influenciou muito a arte e a literatura. Romances, peças de teatro e filmes são perfeitos para explorar os dilemas da escolha, da culpa, do amor e da morte, de uma forma que a filosofia mais abstrata não consegue. Eles nos colocam dentro da situação, nos fazem sentir o peso das decisões dos personagens. Mesmo quando o assunto é religião, o existencialismo tem muito a dizer.
Desde a fé apaixonada e paradoxal de Kierkegaard até o ateísmo de Sartre, que nos deixa sozinhos com nossa liberdade, essa filosofia nos força a pensar sobre nossas crenças mais profundas e o que elas significam em nossas vidas. No fim das contas, o existencialismo é um convite radical à responsabilidade e à criação. Ele não oferece respostas fáceis, nem confortos vazios. Pelo contrário, ele nos coloca diante da complexidade da vida, da ausência de garantias, e nos pergunta: o que você vai fazer com a sua liberdade? É uma filosofia que não busca nos tranquilizar, mas nos despertar. E em um mundo cheio de distrações e respostas prontas, talvez esse despertar seja exatamente o que a gente precisa. Então, da próxima vez que você se sentir perdido ou ansioso sobre o futuro, lembre-se: essa sensação pode ser o som da sua liberdade chamando você para construir seu próprio caminho. A pergunta existencial continua mais atual do que nunca, ecoando para cada um de nós. O que faremos de nossa liberdade? Obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Se você gostou desse mergulho no existencialismo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!